Nós vamos falar agora sobre as contas do governo do estado. O secretário da Fazenda, Ademário Alves, está sendo sabatinado hoje lá. Ele foi apresentar as contas do governo. Vou chamar Sara Medeiros ao vivo, lá da Assembleia Legislativa de Sergipe. Sara Medeiros, que está lá para falar sobre a situação das contas do governo do estado no último quadrimestre. Sara está agora com o secretário da Fazenda. Sara, com você as informações. Ricardo, eu não consegui ouvir aí o final da sua fala por conta do meu retorno, que não está muito bom, mas a gente acabou aqui agora há pouco, há cerca de 5 minutos, essa sabatina com o secretário da Fazenda, o Ademário Alves, e são vários os questionamentos. A gente vai começar falando sobre a questão da Previdência, que ainda é o grande gargalo, secretário, do Estado. Sim, sem dúvidas. A questão previdenciária é um problema nacional, né? Aqui em Sergipe todos já têm conhecimento também que não é diferente. É um problema ainda mais grave do que a situação nacional. Sergipe tem o 5º ou 6º maior déficit previdenciário do país, dentre as 26 unidades da federação, mais Distrito Federal. E para o ano de 2019, né, esse ano aumentou mais 200 milhões de déficit, e para 2019 a previsão é de que isso aumente em mais 240 milhões. Então, as medidas de economia que vêm sendo adotadas, elas acabam sendo consumidas pelo déficit, pela elevação do déficit previdenciário. Então esse é um tema que é imperativo que seja tratado agora no início do exercício, a partir de medidas estruturais que possam efetivamente reduzir, controlar e limitar o crescimento desse déficit. O governo do estado já anunciou ontem, reformas aí no estado, diminuindo secretarias, uma previsão aí de uma economia anual em cerca de 10 milhões de reais, mas são medidas que ainda não são suficientes para reequilibrar as contas do estado? Sim, para o próximo ano, a previsão, a nossa estimativa, que ainda não está fechada, por conta de que você ainda não foi aprovado o orçamento do ano 2019, mas a previsão é de que haja um déficit superior a 400 milhões em 2019 ainda no orçamento. E não há uma bala de prata, você não consegue zerar esse déficit estrutural com apenas uma medida. Então você precisa adotar várias frentes, e aí a gente vai estar atacando a parte de despesas de custeio, também iremos tratar da parte de controle do gasto de pessoal e a via de previdência, né? E concomitante também tratar do aumento de receita, não apenas receita normal, você melhorar a eficiência para a arrecadação de ICMS, mas também receitas extraordinárias. Secretário, além dessas medidas, quais outras serão adotadas? Olha, no que diz respeito a despesas, além da parte da reforma administrativa, o governador já anunciou também redução no número de cargos em comissão, também está lançando o aplicativo de transportes, que isso vai trazer uma economia em combustível, vai trazer uma economia com locação, com a própria folha, porque você pode diminuir o número de motoristas, né? E essas são algumas medidas que já foram anunciadas pelo próprio governador. Outras medidas também serão anunciadas até o início do ano que vem, já estão em gestação e também serão colocadas em prática. Secretário, no estúdio o apresentador Ricardo Max, ele tem uma pergunta. Ricardo, pode fazer. Obrigado, Sara. Obrigado ao secretário da Fazenda. Sara, repasse para ele, por favor, a seguinte pergunta: como é que o governo está fechando o caixa de 2018? Ele foi apresentar aí o último quadrimestre. Com dinheiro, tem dinheiro para começar 2019? Estamos pagando ainda atrasado os servidores para o próximo ano. Será que a gente vai conseguir restabelecer o pagamento dos servidores e fornecedores em dia? Então, Ricardo, parte da sua pergunta eu consegui ouvir por conta do problema aqui no meu retorno, mas o que eu consegui eu vou repassar aqui para o secretário. O Ricardo está perguntando como é que estão as contas, como é que está o caixa do governo do estado agora para esse final do ano, para iniciar 2019. Bem, agora o final do exercício, o caixa continua numa situação difícil, né? A gente vem trabalhando sempre na parte de contingenciamento, não estamos com todas as despesas de custeio, fornecedores, prestadores de serviços em dias, contudo nós temos conseguido e vamos conseguir manter agora em dezembro, pelo menos uma regularidade no pagamento do servidor, que era um dos principais gargalos, né? A falta de previsibilidade
em relação à data de pagamento para os servidores. Isso a gente deve conseguir manter, tá? Agora em dezembro, esperamos que consigamos estender isso ao longo do ano que vem. Agora, a grande dificuldade é a parte de prestadores de serviços, de fornecedores, que isso a gente ainda, com o déficit estrutural, você não consegue pagar 100% dos fornecedores e prestadores de serviços dentro do prazo regulamentar. E aí você acaba cometendo e tendo que atrasar de um mês para o outro. Secretário, ainda falando sobre as despesas com o pessoal, a gente pôde observar no momento que o senhor estava apresentando os dados, é que já estamos no limite prudencial, já chegando nesse teto, tanto os gastos do governo do estado, quanto da Alesi, do TCE também. Sim, sem dúvida. Esse, como eu disse, além de ser a principal despesa, né, a parte de pessoal, ela tem um agravante que já está muito próximo dos tetos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não apenas no Executivo, mas em todos os poderes. Então, é algo que todos os poderes estão cientes e que precisam trabalhar essa gestão para limitar esse gasto com pessoal, para que isso não extrapole em 2019. Para 2018, a nossa expectativa é que isso seja cumprido, claro, cumprido ficando abaixo do limite máximo, mas ainda vamos encerrar acima do limite prudencial, no caso do Executivo, e alguns dos poderes também acima do limite prudencial. Só para a gente entender, caso ultrapasse esse teto, porque pelo que a gente percebeu, esses percentuais já estão bem próximos, o que pode acontecer de ruim para o Estado, né? Fica negativado no Tesouro Nacional? A legislação prevê uma série de penalidades, né? Quando você ultrapassa isso, você teoricamente não pode conceder nenhum tipo de reajuste, precisaria em algumas medidas extremas até ter que fazer demissão de funcionários, além de quando você extrapola limites máximos, você tem problemas com certidões também, que agora a própria Secretaria do Tesouro Nacional está controlando muito próximo os gastos constitucionais previstos na LRF. Secretário, só para a gente encerrar essa entrevista, hoje, né, antes da sabatina aqui do senhor, foi aprovado em segunda discussão o orçamento para 2019, 9 bilhões de reais, 911 milhões de reais, é uma previsão de orçamento para 2019. É algo que vai dar realmente para reequilibrar as contas ou realmente ainda está baixo? É importante destacar que o orçamento de 9 bi, você tem aí uma parte que é das empresas, você tem parte que são recursos vinculados. A receita corrente líquida do Estado, que é o que efetivamente o Estado trabalha, ela é pouco mais de 7 bilhões. Então, desses 9 bi alguma coisa, o que o Estado trabalha efetivamente são pouco mais de 7 bi. E mesmo um volume como esse, a previsão é que nós precisaríamos de pelo menos 400 milhões a mais para manter em dias todas as despesas. Então, o orçamento que está hoje aqui na Assembleia, a gente vai adotar uma série de medidas no início do ano, porque ele ainda é deficitário. Então, a gente vai precisar adotar medidas de contingenciamento e de aumento de receita ordinária e extraordinária para conseguir cumpri-lo. Secretário, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Ricardo? Muito obrigado, Sara Medeiros. Agradeço ao secretário também aqui em nome da TV Atalaia, do Balanço Geral Sergipe, pelos esclarecimentos, pela entrevista, e convide já, assim que ele puder, para uma entrevista aqui nos estúdios da TV Atalaia. Obrigado, secretário Ademário Alves, da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de Sergipe.